Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bom, né? Nós estarmos aqui na casa do Senhor para juntamente cultuarmos e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Nós começamos aqui na igreja uma série, podemos assim dizer, uma série de mensagens. Nós começamos domingo retrasado, se não me falha a memória, esse é o terceiro domingo que nós estamos ministrando no livro de Marcos. A intenção nossa, a partir de agora, se assim Deus nos permitir, porque a vontade é dele, nós queremos dar esta sequência, terminar o livro de Marcos, vamos voltar para Mateus, depois Lucas. Nós queremos ministrar o Novo Testamento aqui na igreja, esse ano, até onde nós alcançarmos. Esta forma de mensagem, de pregação, ela é mais correta, vamos dizer assim, do ponto de vista, porque nós estamos realmente pregando a Bíblia no sentido assim, literal, né? Não tem aquela preocupação, o que eu vou pregar domingo, o que eu vou falar domingo. A palavra já está aqui, é o texto sequente. Nós vamos ministrar hoje o texto de Marcos, capítulo 1, no versículo 21 e 28. No próximo domingo nós vamos ministrar do versículo 29 a seguir. Então, fica mais fácil para nós aprendermos e tirarmos lições da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cala-se e sai dele", respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens e sai, e eles obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome por esta oportunidade de nós estarmos aqui neste local para aprendermos, ó Pai, deste texto do evangelista Marcos, ao qual tenho certeza, Pai, que o Senhor tem grandes lições para nós nesta noite. E nós cremos, ó Pai, no poder que há na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nos dê a sabedoria, nos ensina, nos ilumina, para que possamos aprender, ensinar e aprender ao mesmo tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos falando aqui domingo passado sobre os registros de Marcos. E eu falei algo domingo passado, quero repetir novamente, que quando nós vamos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos que sempre estar atentos ao que está, as notificações que está acima do texto. Acima desse texto que nós lemos, vocês vão ver que tem uma notificação de que esse texto também está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31 e 37. Então é importante quando nós formos ler os evangelhos e nós verificarmos todos os textos que falam sobre este assunto. Vocês vão ver que há algumas diferenças de colocações,
alguns evangelistas, eles colocam palavras a mais que traz mais entendimento. Isso não quer dizer que os textos têm que ser iguais. Não, cada evangelista escreveu conforme ele viu e entendeu. Os evangelistas tiveram cada um a sua inspiração, foram inspirados por Deus para escrever conforme o seu entendimento. Nesse texto que nós lemos aqui, anterior a esse texto, nós vamos ver Jesus foi batizado, foi para o deserto, 40 dias e 40 noites ali no deserto. A Bíblia diz que quando ele sai do deserto, a primeira cidade que Jesus entra é a cidade dele, a cidade de Nazaré, que fica na região da Galileia. Então, quando a Bíblia fala Galileia é uma região, Judeia é uma região, Nazaré é uma cidade, Cafarnaum é uma cidade. Então, Nazaré e Cafarnaum estão dentro da Galileia, uma região. E quando Jesus chega na sua cidade, Nazaré, a Bíblia diz que ele vai logo dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, no sábado. Provavelmente era sábado naquele dia. E ele começa então a ler as Escrituras. Deram a oportunidade para Jesus pegar o rolo, que na época nós não tínhamos esta Bíblia, que nós temos hoje. Era um rolo, se puxava assim e lia. Então Jesus começou a ler o profeta Isaías. E ele leu a parte onde dizia dele mesmo, onde falava que ele foi ungido pelo Senhor, ele recebeu o Espírito Santo para pregar as boas novas, para pregar o reino de Cristo, e esse tempo havia chegado. Quando ele disse que esse tempo havia chegado, os fariseus se irritaram com Jesus. Eles irritaram com Jesus e quiseram matar Jesus naquele momento. A Bíblia diz que Jesus saiu por meio deles, escondido, e foi embora de Nazaré. Então Jesus foi para outra cidade, a cidade de Cafarnaum. A distância entre Nazaré e Cafarnaum é cerca de 45 quilômetros. Então Jesus foi para Cafarnaum. E quando chegou em Cafarnaum, o relato de Marcos e também de Lucas e Mateus vai dizer que Jesus, depois que ele sai desse templo, ele vai para a beira do mar da Galileia. Na beira do mar da Galileia, ele encontrou ali 4 discípulos. Ele encontrou Pedro, André, Tiago e João. Os 4 discípulos, ele chamou eles para serem pescadores de homens. Eu estou só resumindo o que Marcos escreveu. Mas na realidade Jesus pediu para que Pedro, nesse texto, jogasse suas redes sobre o mar, para que ele pudesse apanhar peixes. E Pedro fala para Jesus, nesse texto, antes desse que nós lemos: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós não pegamos nada, Senhor. Mas como é o Senhor quem está dizendo, em outras palavras, como é pela tua palavra, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que então Pedro lançou a rede. Jesus estava dentro de um barco, ensinando as pessoas, e tinha um outro barco, tinha 2 barcos. Quando Pedro pega o outro barco e vai no mar mais fundo, mais alto, ele lança suas redes. Ele pegou muito peixe. Era tanto peixe que Pedro disse: Senhor, manda o outro barco aqui, porque um barco só não é capaz de trazer os peixes. A Bíblia diz então que foram com os 2 barcos lá, encheram os 2 barcos de peixes. E naquele exato momento, naquela alegria toda, Jesus falou para Pedro e para os outros discípulos: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, mas de homens. Interessante que quando nós falamos sobre esse texto, o que ficou mais marcado nesse texto para mim foi a atitude dos discípulos. Os discípulos tiveram a oportunidade, naquele momento, de fazer uma grande sociedade com Jesus. Porque Jesus tinha o poder de que fazer os peixes aparecer. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos deixou tudo.
deixou a rede, deixou o barco, deixou os seus pais, deixou tudo para seguir a Jesus. A autoridade da palavra de Jesus. Então a Bíblia diz que agora ele sai daquela região e entra agora no templo. Esse texto que nós lemos aqui, da sequência, do versículo 21 a 28. Jesus agora entra dentro da sinagoga, que é o templo, e ali quando ele começa a falar, a Bíblia diz que ele começa a ensinar o povo, e a palavra dele tinha autoridade, tinha uma certa autoridade, que o povo que ouvia dizia, mas como ele ensina com autoridade, ele fala com autoridade, não é como os escribas e fariseus, não é como os nossos mestres que nós tínhamos aqui. E o texto que nós lemos diz que enquanto Jesus está ali pregando o evangelho do reino, o demônio, um espírito imundo, ele aparece no meio daquela multidão e exclama: ó Jesus de Nazaré, o que vens fazer aqui? Viestes nos destruir? Não é isso que está escrito aí? O diabo falou pela boca de um homem: bem sei que tu és o Santo de Deus. Qual foi a reação de Jesus quando nós vemos o texto? Jesus disse para ele: cala-te e sai dele. A Bíblia diz que então ele derrubou aquele homem, fez um barulho e saiu daquele corpo. E o povo continuava dizendo: mas o que é isto? Que autoridade é essa? Será um novo ensino? Até os demônios obedecem e saem. Esse foi o texto que nós lemos. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração durante esta semana, eu quero passar para os irmãos. Em primeiro ponto, eu quero destacar aqui o versículo 21 e o versículo 22. Foi quando o texto fala que eles entraram em Cafarnaum. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Meus irmãos, primeira coisa que nós aprendemos desse texto, porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Cristo. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo faz com que nós tenhamos a atitude de Cristo. Vivemos como Cristo viveu aqui na terra, em santidade, buscando a santidade, tendo autoridade sobre os demônios também, tendo autoridade sobre as enfermidades, tendo autoridade sobre as tempestades. Jesus nos ensina isso. Então, em primeiro ponto, nós precisamos ter autoridade nas nossas palavras. Observa que a multidão dizia: mas ele fala como quem tem autoridade. Se eu tenho o Espírito do Senhor Jesus Cristo em mim, as pessoas que olham para mim, elas também têm que ter a mesma impressão. Olha como a irmã Raquel fala com autoridade. Olha como o irmão Renato fala com autoridade, o irmão Mauro, enfim, todos nós aqui. Porque quando nós vamos falar da palavra de Deus, quando nós pegamos a Bíblia para ler para alguém, e ali nós queremos explicar a alguém, automaticamente o Espírito Santo vai te dar autoridade. O Espírito Santo vai te capacitar para fazer isso. Então a autoridade vem de Deus, o poder vem de Deus. Então as nossas palavras, elas precisam ter autoridade. A autoridade da palavra, ela vem da seguinte forma. A autoridade da palavra, ela vem, ou as pessoas veem em nós da seguinte forma. Em primeiro lugar, pelo caráter irrepreensível diante da sociedade em que vivemos. Quando nós temos um caráter aprovado pela sociedade, quando nós temos um caráter aprovado por Deus,
quando nós temos um caráter aprovado pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, toda palavra que nós falarmos para esta pessoa, ela vai respeitar, ela vai ouvir, ela vai observar, ela vai acatar. Porque quem falou para ela é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de autoridade. Então o nosso caráter vale muito, nós precisamos muito do nosso caráter, para que nós tenhamos autoridade. Jesus tinha autoridade porque Ele era o Santo de Deus, Ele era o Filho de Deus Pai, Ele era Jesus Cristo, Ele era cheio do Espírito Santo. Mas nós também somos filhos de Deus, somos dotados do Espírito Santo, somos capazes de impressionar, assim como Jesus impressionou. O caráter nosso diz tudo sobre a autoridade das nossas palavras. Se nós trouxéssemos aqui nesta igreja agora, alguém que nós sabemos que ele cometeu, vamos colocar um número aí, 10 assassinatos na cidade, e ele de repente entra por esta porta aí e começa a querer dar lição de moral em nós, querer falar que nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, será que nós acreditaríamos nessa pessoa? Porque nós sabemos que essa pessoa não tem caráter, é um assassino. Ao mesmo tempo, nós também temos que refletir se esta pessoa entrar aqui e se converter ao Senhor Jesus, ela se arrepender dos seus pecados, nós temos que crer que o Senhor Jesus o perdoou naquele exato momento, e se Jesus quiser usar aquela pessoa naquele exato momento, eu tenho que crer na palavra, porque é Deus que faz a obra. Mas observa que antes de nós crermos nesta pessoa que entrou aqui, um assassino, primeiro nós temos que ver a restauração que o Espírito Santo fez na vida dela. Prova que nós precisamos ter um caráter aprovado. Em segundo lugar, eu coloquei aqui para nós, vem pela legalidade recebida para transmitir a mensagem. Jesus tinha uma autoridade na sua palavra, porque ele tinha uma autoridade de Deus Pai. As pessoas viam em Jesus uma autoridade. Jesus tinha autoridade porque ele tinha a autoridade de Deus Pai. Então, para mim ter autoridade na palavra, eu preciso ter recebido esta autoridade de alguém. Ela vem pela legalidade recebida para transmitir a mensagem. Legalidade. Você tem autoridade para isso? Jesus tinha autoridade. E às vezes nós queremos falar alguma coisa. Por exemplo, o irmão Mauro está aqui, eu estou citando sempre um exemplo, só para os irmãos entenderem. O irmão Mauro trabalha no frigorífico. O irmão Mauro ele tem certa autoridade aonde ele trabalha, no seu setor. Mas se o irmão Mauro entrar no outro setor, que ele não manja de nada, e começar a dar autoridade, você acha que alguém vai ouvir o irmão Mauro? Vai, irmão Mauro? Não vai ouvir. Porque ele não tem autoridade para ser autoridade. Então, para mim ter autoridade na palavra, eu preciso receber a autoridade de quem tem maior autoridade do que eu. Então, a autoridade que o Senhor colocou em nós, queridos, é a verdadeira autoridade. É o Deus que nos deu autoridade, é o Deus criador dos céus e da terra. Nós temos autoridade também sobre as enfermidades, nós temos autoridade sobre os demônios, assim como Jesus disse para aquele espírito imundo: cala-te e sai dele. E às vezes nós enfrentamos tantas lutas, tantos problemas, tantas barreiras. É o inimigo que está fazendo isso e nós não usamos a autoridade que nós temos para expulsá-lo. Porque antigamente, como aqui está escrito nesse texto, eu me lembro nos anos 90, 95, 6, 7, 8, nos anos 90, eu me lembro que eu frequentava uma igreja, a igreja batista de São José dos Quatro Marcos, e lá todo culto de domingo havia uma manifestação de demônios. Demônios pulavam pelos bancos, aquela bagunça, aquela baderna. Hoje o diabo, ele também mudou a sua estratégia. Você pode observar que não se vê mais isso. Alguém pode pensar, mas é porque a igreja está cheia do poder. Não é bem assim não. O diabo também usa as suas estratégias diferentes. Hoje, ele age de forma que faz você pensar que nem é ele que está agindo.
Mas para nós percebermos que é o diabo que está fazendo aquele mal para nós, aquele mal na nossa família, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo, com a palavra. Nós precisamos ler a Bíblia e entender como que o inimigo age. E usar a autoridade que Jesus tinha e tem, a autoridade que Jesus nos deu. Nós temos autoridade sobre as potestades do inferno. Nós temos autoridade. Se você tem Cristo no seu coração, o demônio não pode atrapalhar a sua vida. O demônio não pode invadir a sua casa, porque você é autoridade. Amém, meus irmãos? A autoridade da palavra, ela vem pelo caráter irrepreensível, ela vem pela legalidade recebida para transmitir a mensagem. Provérbios capítulo 11, versículo 12 e 13 diz assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala atrai confidência, mas quem merece confiança guarda segredo. O provérbio está falando que quem muito fala, ou fala sem autoridades, fala sem autorização, traz consequência. Mas nós que temos autoridade que recebemos do Pai, nós podemos realmente olhar para a situação e perceber, olha, tem uma obra do mal aqui, eu vou repreender isso no nome de Jesus. E repreenda e toma posse, irmãos, porque nós somos autoridade no mundo espiritual. Jesus nos deu esta autoridade. Em terceiro lugar, em se tratando da palavra de Deus, a autoridade vem do Espírito Santo. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro está dizendo para nós que essa autoridade, ela vem do Espírito Santo. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quer dizer, vocês têm autoridade de Deus para repreender o mal. Vocês têm autoridade de Deus para dizer ao problema: sai da minha frente no nome de Jesus. Deixa eu servir a Jesus, deixa eu adorar a Deus. Isso não significa também que nós cristãos vamos ser blindados, sem problemas. Não prego isso, isso não é verdade. Mas nós teremos inteligências para discernir, para saber a hora de agir, a hora de usar a autoridade que Deus nos deu na sua palavra. Amém, irmãos? Então Jesus, quando ele chegou ali, começou a pregar, é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Jesus começou a falar e a multidão dizia: nossa, mas ele fala como quem tem autoridade. Porque ele tinha um caráter aprovado, ele tinha autoridade de Deus para falar, e ele sabia o que estava falando. E assim nós também temos que ser. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui está falando também da nossa autoridade de falar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: pregue a palavra, em tempos e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com paciência e com amor. Não é só o pastor que tem que pregar, todos nós temos autoridade para fazer isso. Em segundo lugar, meus irmãos, olhando esse texto, olhando agora o versículo 23, 24 e 25, o texto diz: justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-te e sai dele, repreendeu Jesus. Aleluia. Irmãos, o que eu aprendo nesse texto? Cuidado com a astúcia do diabo. Tenha cuidado com a astúcia do diabo. Observe que o texto está dizendo assim, justamente naquela hora. Quer dizer, não era para estar ali. Ele escolheu um momento estratégico. O diabo, o adversário das nossas vidas, ele trabalha 24 horas, cuidado. Ele é astuto, ele tem malícia,
ele calcula. Mas nós, com o Espírito de Deus, temos mais autoridade do que qualquer um deles. Mas nós precisamos ter cuidado com astúcia. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 26, 41, diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Sabe aquele momento que você está feliz da vida? Aquele momento que você planejou tudo, está tudo caminhando, né? A mil maravilhas. E de repente, naquele momento, a sua felicidade, algo ruim acontece. Algo terrível acontece. Você para pensar, mas por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu agora? A palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então nós temos que ter cuidado com a astúcia do diabo, andar sempre vigilantes, como diz a palavra, vigie e orem. Vigie e orem. Crente sem oração, ele cai na tentação. Crente sem oração, ele cai na tentação, ele é pego na arapuca do diabo. Precisamos orar e crer nesse Deus poderoso, mas nós temos que orar. A palavra do Senhor está dizendo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Olha só, o texto diz, Jesus está dizendo, que para nós não cairmos na tentação do diabo, não basta eu apenas dizer, sou cristão. Não basta eu dizer, eu sirvo a Deus, eu fui na igreja. Não basta. Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar. Da mesma forma que você não pega o seu carro e sai por aí sem colocar gasolina, você também não consegue vencer as tentações sem orar e abastecer o seu espírito para que você possa vencer as tentações. E as tentações do diabo, elas não são fracas, elas são às vezes fortes, porque quando nós estamos fracos, as tentações se tornam fortes, mas quando nós estamos fortes, as tentações se tornam fracas. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, mas se aquele que está no céu não está em nós, automaticamente nós nos tornamos mais fracos, e nós somos vencidos pelas tentações. Por isso que nós temos que ter cuidado com a astúcia do diabo. Nós temos que saber, certeza, que Deus é amor, Deus é Pai, Deus é longânimo, mas nós temos que conhecer também a astúcia do diabo. Lembra que eu disse para vocês, o diabo mudou o jeito de trabalhar, ele não faz mais barulho, ele não faz mais algazarra, ele trabalha sorrateiramente, com sapatinhos de algodão, como diz. Temos que ter cuidado. O texto diz que exatamente naquele momento onde Jesus estava pregando, não era para ele estar ali, ele queria atrapalhar Jesus, queria atrapalhar o que Jesus estava fazendo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que o diabo faz. O Deus desta era aqui é o diabo, é o nosso inimigo. Ele cega o entendimento daqueles que não creem, para não crer mesmo, para que eles não aceitem a Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, nós precisamos muito de oração. Vocês não sabem o valor e o peso que tem a oração. Quando você reserva 5, 10 minutos na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo na igreja, fala, eu vou orar. Pode orar de joelho, pode orar em pé, pode orar deitado. O importante é você orar. Não é oração repetida. Estou falando de você fechar os olhos e falar com Ele como uma pessoa e dizer, Pai, chama Ele de Pai porque Ele é seu Pai. Pai, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não mereço nada, eu sei que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados,
E eu reconheço que eu preciso desse perdão. E nesse momento, Pai, que o Senhor está aqui no meu quarto ou aqui no meu trabalho, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu quero que o Senhor me proteja nesse dia, me livre da tentação. Você fala com Ele assim, conversa com o papai. Ele vai te ouvir. Provérbios capítulo 27, versículo 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Astúcia do diabo. O inimigo multiplica beijos. Às vezes a pessoa que te ama realmente, que tem todo o amor por você, ela te repreende e fala: você está errado. Você não pode fazer assim. Esse não é o caminho que você tem que seguir, o caminho é esse. Mas aquele que não te ama, que é um traíra, que é um inimigo, ele vai: rapaz, vamos junto, você está certo, esse caminho que você está é o caminho correto, vamos junto, vamos lá, vamos nessa festa, vamos fazer o que nós queremos, vamos fazer aquilo que está no nosso coração, vamos nos alegrar, vamos festejar. Mas na realidade esse não é o seu amigo, esse é o seu inimigo. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Provérbios 27, 5 e 6, consulta a sua Bíblia depois. Melhor é repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Em terceiro lugar, nesse texto, então nós vimos aqui, em primeiro lugar nesse texto, a autoridade da palavra de Jesus. Agora nós vimos o cuidado que nós temos que ter com a astúcia do diabo. Observa que quando o diabo se levantou ali no meio da multidão e quis tirar a atenção de Jesus, Jesus usou a autoridade, né? Sai dele, cala-te e sai dele. E ele saiu, aleluia, para a glória do Senhor. E você tem essa autoridade, nós temos essa autoridade. Mas ele sempre procura os lugares estratégicos. Mas se você estiver amparado por Deus, se você estiver consciente de que você está abastecido com o Espírito Santo e com a palavra, o diabo não te vence, a tentação não te vence. Em terceiro lugar, queridos, e último lugar, terceiro e último, a palavra do Senhor nos diz assim, versículo 26, 27 e 28. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente, saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Irmãos, Jesus, aonde ele passava, onde ele passa, ele faz milagres. Ele realiza milagres. O que nós vemos aqui nesses últimos versículos, com a autoridade recebida de Deus, lembra que eu falei que nós temos a autoridade, porque nós temos o Espírito Santo, e Jesus mesmo disse: se vocês me obedecerem, se vocês crerem no meu Evangelho, vocês farão obras até maiores da que eu faço. Então nós temos a autoridade que Jesus tinha contra os espíritos imundos. Nós temos. Com a autoridade recebida de Deus, nós sacudimos o inferno. O inferno não tem autoridade sobre você. Está entendendo isso, irmãos? Está entendendo a importância de você ter Jesus Cristo no seu coração? A importância de você entender que a nossa vivência aqui nessa terra, ela não está só pautada nas coisas físicas, mas nas coisas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Às vezes você está lutando com demônios e não está sabendo. Porque a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. E quando nós temos essa autoridade que Jesus tinha, e Jesus tem, e nós temos, nós sacudimos o inferno e ele obedece a nossa voz, porque nós temos autoridade.
A Bíblia diz que quando Jesus disse para o espírito imundo, cala-te e sai dele, ele sacudiu, ele saiu daquele corpo e foi embora e nunca mais voltou. Ele não suportou a autoridade de Jesus sobre ele. E a autoridade de Jesus está sobre você. A autoridade de Jesus está sobre nós. Nós temos autoridade sobre o mundo das trevas. É importante nós sabermos disso e entendermos que a nossa luta, queridos, é constante. Às vezes você está lutando no seu dia a dia com algo difícil, algo que está atrapalhando você, tenta fazer não dá certo, e você pensa, o que está acontecendo? E você nem para pensar, vou orar, vou repreender isso não é de Deus, isso não pode ser assim. O inimigo está querendo atrapalhar a minha vida. Repreenda, irmão. Repreenda. Nós seremos muito mais felizes se nós aprendermos isso e saber que nós estamos diante de uma guerra espiritual. Há demônios e anjos lutando uns contra os outros. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, guerreando por nós, mas nós também temos que guerrear. Quando Deus disse para Josafá, um texto que eu gosto muito. Deus disse para Josafá, Josafá, a guerra é minha. A guerra não é sua, Josafá. Eu vou vencer a guerra por você, Josafá. Mas você sabe o que Deus disse para Josafá? Josafá, coloque os homens na frente. Vai para a guerra. Ué, se a guerra é de Deus, por que Deus precisava dos homens? Os anjos estão guerreando, mas você também tem que estar com a espada na mão. Tem que estar com a autoridade da sua palavra. Lembra? Para você ter autoridade sobre o diabo, você também tem que ter um caráter aprovado. Você tem que ter a autoridade de Deus para isso. E a autoridade você tem. O caráter depende de você. Eu não sei do caráter de ninguém, mas Deus sabe e você sabe. Se você não tem autoridade contra as trevas, é porque talvez está faltando algo para ser melhorado. Mas desta noite, a palavra do Senhor está nos ensinando, filhos, vocês precisam ter esta autoridade, a autoridade de expulsar o mal que está sobre a sua frente. Sabe aquele problema que está lá na sua família, que você não consegue resolver? Você faz campanha de oração, faz isso, faz aquilo, mas você ainda talvez não usou a autoridade que você tem em dizer, olha, espírito da discórdia, eu te repreendo, é no nome de Jesus, porque eu tenho autoridade recebida de Deus. Sabe aquele problema que está acontecendo, talvez lá na sua empresa, problema com o funcionário e você não sabe o que fazer? Você para e ora e diz, Senhor, em nome do Senhor eu repreendo este mal, eu repreendo o demônio que está agindo para que me tire a paz. Engana você pensar que o diabo não faz nada. Nós temos que abrir os olhos e olhar desta forma. O mundo não é um mar de rosas, irmão. Existe uma guerra espiritual, mas aqueles que são guardados pelo Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que aceitam a Cristo e conhecem a sua palavra, eles têm nas suas mãos a espada do Espírito, amém? Eles têm o escudo, eles têm o capacete da salvação, e como diz o apóstolo Paulo, e nós vencemos o inimigo também. Tudo que Jesus fez, nós podemos fazer também, com o Espírito dele que está em nós. A autoridade não é nossa, a autoridade vem de Deus. Eu quero te impulsionar nessa noite a dizer, eu tenho autoridade sobre as trevas, eu tenho autoridade sobre os problemas, e os problemas não podem ficar na minha casa, os problemas não podem ficar na minha família, nos meus negócios, porque eu tenho autoridade sobre as trevas, e o diabo não entra aqui. Autoridade, irmãos. Tem muito crente fraco, tem muito crente cabeça baixa, esquece que é autoridade, e o diabo deita e rola, faz até o que não deve dentro da sua casa, porque esquece que ele é uma autoridade no mundo espiritual. Esquece, às vezes as pessoas ficam lutando umas com as outras, brigando entre irmãos, entre carne e sangue. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando ele está dizendo que não é contra a carne e o sangue, a minha briga, um exemplo aqui, a minha luta não é contra o Renato. Mas se um dia o Renato quiser brigar comigo, ou brigar comigo, né? É um demônio que está agindo, né, Renato? Não é o Renato, porque o Renato é a imagem de criatura de Deus, o Mauro é a imagem de criatura de Deus.
Não são as pessoas que são contra você, mas é as potestades, o diabo e os seus anjos. Então por isso, quando alguém falar mal de você, quando alguém te julgar, quando alguém blasfemar contra você, você não tem que olhar para ela e dizer, você maldita. Não, olha para o espiritual e repreenda o mal, repreenda o diabo. Aquela pessoa, eu tenho que amá-la. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Meus irmãos, que esta palavra sirva de reflexão para as nossas vidas. Com autoridade recebida de Deus, sacudimos o inferno. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, quem é de Deus vence o mundo, quem é nascido vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tiago também diz assim, capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, está na Bíblia. Submetam-se a Deus, quer dizer, adore a Deus, acreditem em Deus, resistam o diabo. O que é resistir o diabo? Quando a tentação vem, você fala, não, eu não vou fazer isso, eu sou servo do Senhor. Resista a Ele, porque eu tenho certeza que todos nós temos capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo, Ele fala. Toda hora que nós formos fazer algo errado, vem na sua mente, está errado. Aquela hora que vem na sua mente, é o Espírito Santo te avisando. Cuidado. Olha só, Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não temas, aleluia, esse versículo é maravilhoso. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu o segurarei pela sua mão direita, vitoriosa. Aleluia. Nós somos vitoriosos em Cristo. Portanto, não temas, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, quando você tem autoridade, essa autoridade recebida de Deus, você sacude o inferno. Quer dizer, você pode invadir o inferno com a palavra de Deus. E Deus está dizendo, não tema. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de dizer isso, porque você já tomou posse desta autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19, o evangelista diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Irmãos, olha a autoridade desse texto. Vou ler de novo. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobra e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Se você tem reconhecimento dessa autoridade que você tem, e você sabe, se você souber usar essa autoridade, você vai vencer muito mais, porque a Bíblia está dizendo que ele segura pela sua mão direita vitoriosa. A vitória vem. A vitória é do povo de Deus, aleluia. A vitória é daqueles que conhecem e acreditam no Senhor Jesus Cristo. A vitória é daquele povo firme que resistem, como eu disse aqui alguns meses atrás sobre a fé. A fé é a capacidade de suportar as lutas com perseverança. A fé, ela é mais observada quando você está ali passando por dificuldades, mas você está firme. Eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. E quando você vai resistindo, vai chegar uma hora que Deus jogue a rede ali no fundo, que você vai pegar mais peixe. O que aconteceu com Pedro? Noite inteira pescando, não pegou nada. Aí chegou a palavra poderosa de Jesus e diz: Pedro, joga a rede mais fundo aí, vocês vão pegar peixe. Encheram 2 barcos de peixe, mas resistiram. Eles ficaram firmes ali, pescaram a noite inteira. Para encerrar o último versículo, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 2,
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus, olha só esse versículo, escute este, grave este, é bem curtinho. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Vamos ler juntos? Diga comigo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler de novo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor, de equilíbrio. Irmãos, é a palavra do Senhor nosso Deus, é o alimento para as nossas almas. Se eu leio esse versículo e creio nele, não tem como eu chegar diante de um problema e falar assim: ai meu Deus, mais um problema, eu não dou conta. Não tem como. Você tem que chegar diante do problema e dizer: eu não tenho espírito de covardia, mas eu tenho espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e eu vou vencer em nome de Jesus. E você vence. Sabia que as nossas palavras, eu aprendi essa semana rapidinho aqui, eu já estou terminando, as nossas palavras são proféticas. Tudo que nós falamos acaba sendo uma profecia, tanto para o bem como para o mal. Se você falar o tempo todo: eu não dou conta, isso não é para mim, não sou capaz, você nunca vai ser capaz, nunca vai dar conta. Se você falar: eu não consigo, é muito difícil, toda hora você fala: é muito difícil, isso vira uma profecia para você, isso cumpre na sua vida. Agora, se você começar a mudar o seu hábito de falar, toda hora que você tiver um problema que você acha que não dá conta, você não fala: não dou conta, fala: eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou até conseguir, eu sou capaz, eu posso, porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu posso, eu vou vencer. As palavras que saem das nossas bocas têm que ser palavras que vai trazer edificação. Edificação. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa completar esta palavra nos seus corações. Diante desta palavra que nós ministramos nessa noite, e o Espírito Santo falou no seu coração, eu quero convidar aqui à frente aquele que se sentiu tocado pelo Espírito Santo e que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta noite. Quer aceitar a Jesus. Talvez você veja aqui essa noite com esse desejo: eu quero aceitar Jesus, eu quero ser um cristão, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ir para o céu. Eu convido você nessa noite a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém nessa noite, vem aqui sem medo, quero orar por você. Você quer aceitar Jesus, você quer mudar de vida, você quer ter uma vida transformada, uma vida com soluções, porque Deus vai te dar soluções. Vem aqui à frente, não tenha vergonha. Aleluia. O Espírito Santo está falando no seu coração, já falou no seu coração. Ó Deus, oro, Senhor, para que o Senhor venha tocar mais, toca mais, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Temos aqui uma filha do Senhor. Vem cá, pastora. Emily, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que é a festa do céu, aleluia. A festa do céu quando um pecador se arrepende. A Emily, ela reconheceu que ela precisa de Jesus. Ela está entregando a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero servi-lo, eu quero te amá-lo, eu quero estar no céu juntamente com o Senhor e os teus discípulos. Vamos orar por ela, vamos? Senhor nosso Deus, nós oramos pela Emily, que nesse momento ela está
confessando diante da igreja que ela quer aceitar ao Senhor, quer ser uma cristã, quer te adorar, ela quer te adorar, quer te servir, você quer aprender a tua palavra, Senhor. E nesse momento eu tenho certeza, Pai, que o teu Espírito Santo já fez a obra, já está fazendo a obra. Ó Deus, que os teus pecados sejam perdoados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que ela se sinta amada, abraçada pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, ajude ela nesses dias, ó Pai, não deixe que o inimigo afaste, mas que esta semente, Senhor, esteja em terras profundas. Que esta semente, Senhor, possa crescer e germinar e dar muitos frutos para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Emily, onde ela estiver, no seu trabalho, na sua casa, que os teus anjos estejam acampados ao redor dela. Ela possa ver o livramento do Senhor todos os dias da sua vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus, eu creio que o nome dela já está escrito no livro da vida, Senhor. Eu creio que a festa no céu agora, Senhor, por mais uma alma que se rendeu aos teus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos, nós oramos e nós recebemos, ó Deus amado, como parte do corpo de Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória, dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá, uma salva de palmas. Ele merece, ele merece. Depois, irmãos, cumprimente a irmã Emily, dê a saudação para ela de boas-vindas. Que Deus possa abençoar. Pode sentar, sente só um pouquinho, já vamos encerrar. Oh, Deus amado. Mas Raquel vai fazer uma oração, um encerramento. Vai encerrar aqui, Raquel. Vem. Então vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais oportunidade de estar aqui na tua casa, agradecer por essa vida, Pai, que rendeu aos teus pés. Que o Senhor venha fortalecer ela grandemente, Pai. Pai, que o inimigo não tenha poder sobre a vida dela, mas que cada dia ela possa ser fortalecida por ti. Abençoa cada irmão que se faz presente, os visitantes, se vê abençoado de uma maneira especial, Pai. Toma cada vida nas tuas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Amém. Amém. Estenda-se em suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Todos digam amém. Tenha uma abençoada semana no nome de Jesus. Amém, irmãos? Está encerrado para a glória do Senhor.